Deus é sua força nas tempestades. Como encontrar paz nas dificuldades? Antes de iniciarmos nossa oração, vamos meditar em uma passagem poderosa da Palavra de Deus. No Salmo 46, 1 a 3, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Reflita por um momento sobre essas palavras. Quando o salmista escreveu esse texto, ele não estava falando de tempestades hipotéticas ou dificuldades teóricas. Ele conhecia bem o rugir das águas, o tremer dos montes, a sensação de que o chão está desaparecendo sob seus pés. Talvez você também esteja enfrentando sua própria tempestade neste momento. Talvez as águas da incerteza estejam rugindo ao seu redor, e você sinta que a qualquer momento as ondas podem engoli-lo. Talvez os montes da estabilidade que você construiu com tanto cuidado, seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, estejam tremendo, ameaçando desmoronar. Talvez o chão que você achava tão firme esteja se movendo, e a sensação de desorientação seja tão forte que você mal consegue se manter em pé. Se esse é você hoje, quero que saiba que esta mensagem não é coincidência. Deus vê sua luta, Ele conhece sua dor, e Ele tem uma palavra para você hoje. Eu sou sua força nas tempestades. Quando falamos de tempestades na vida, não estamos usando apenas uma metáfora bonita. Estamos falando de momentos reais, dolorosos, onde tudo o que considerávamos seguro é ameaçado. Estamos falando do diagnóstico que chegou sem aviso, da demissão que não estava nos planos, do relacionamento que se desfez quando você menos esperava, da perda que deixou um vazio aparentemente impossível de preencher. Nesses momentos, a fé não é uma teoria abstrata, é uma âncora vital. É o que nos mantém firmes quando tudo ao redor está desabando. Jesus nunca prometeu que não haveria tempestades. Na verdade, em João 16:33, ele diz claramente: no mundo tereis aflições. Mas ele não para por aí. Ele completa: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que as tempestades virão, sei que você enfrentará momentos onde as ondas parecerão fortes demais, o vento violento demais, a noite escura demais. Mas não se esqueça, eu já naveguei por essas águas. Eu já enfrentei a pior tempestade possível e saí vitorioso. E porque eu venci, você também pode vencer. Pense por um momento nos discípulos de Jesus atravessando o mar da Galileia naquela noite fatídica. Eles eram pescadores experientes, acostumados com as águas daquele mar. Mas a tempestade que os atingiu foi tão violenta que mesmo esses homens endurecidos pelo trabalho tiveram medo. As ondas invadiam o barco, o vento rasgava as velas e a cada minuto eles se aproximavam mais do naufrágio. E onde estava Jesus? Dormindo na polpa do barco, aparentemente indiferente ao caos ao redor. Desesperados, eles o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? A resposta de Jesus é uma das mais poderosas das Escrituras. Ele simplesmente se levantou, falou ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. E de repente, houve grande bonança. Essa história não é apenas um relato histórico, é uma promessa para você hoje. A mesma autoridade que acalmou aquela tempestade há 2000 anos pode acalmar a tempestade que você está enfrentando agora. O mesmo Jesus que trouxe paz àquelas águas turbulentas pode trazer paz ao seu coração turbulento. Mas observe algo importante. Jesus não impediu que a tempestade começasse. Ele não criou uma bolha de proteção ao redor do barco, mantendo-o intocado pela fúria dos elementos. Ele permitiu que a tempestade ruja, mas estava presente no meio dela. Esta é uma verdade que precisamos abraçar. Deus nem sempre nos poupa das tempestades, mas nunca nos deixa enfrentá-las sozinhos. Sua presença no meio da tormenta é a garantia de que, de alguma forma, chegaremos a outra margem. Em Isaías 43:2, Deus promete: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que ele não diz se passares, mas quando passares.
As águas profundas, os rios caudalosos, o fogo ardente, eles fazem parte da jornada. Mas a promessa permanece: eu serei contigo. E essa presença faz toda a diferença. É como o Salmo 23:4 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que transforma o vale da sombra em uma jornada de esperança. Na vida de todo crente, há momentos em que Deus acalma a tempestade, falando diretamente aos ventos e às ondas. Esses são os milagres visíveis, as intervenções dramáticas que nos deixam maravilhados com seu poder. Mas há outros momentos, talvez mais frequentes, em que, em vez de acalmar a tempestade ao nosso redor, Ele acalma a tempestade dentro de nós. Em vez de mudar nossas circunstâncias, Ele muda nossa perspectiva. Em vez de nos tirar da situação difícil, Ele nos dá força para atravessá-la. E, de certa forma, esse segundo tipo de milagre é ainda mais profundo que o primeiro, porque revela um Deus que não apenas controla os elementos, mas que também conhece o coração humano. Um Deus que não se contenta em apenas nos dar uma vida sem problemas, mas que quer nos dar algo muito maior, sua própria paz, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de uma pessoa no meio dos problemas. Não é a negação da tempestade, é a confiança de que a tempestade não terá a última palavra. Talvez você esteja se perguntando: mas como encontro essa paz? Como posso sentir a presença de Deus quando tudo ao meu redor parece estar desmoronando? São perguntas válidas, que até os mais fortes na fé já se fizeram em momentos de crise. A resposta não está em uma fórmula mágica ou em uma oração específica. Está em uma escolha diária, às vezes a cada hora, às vezes a cada minuto. A escolha de fixar os olhos não na tempestade, mas naquele que comanda a tempestade. Hebreus 12:2 nos convida: olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para a tempestade, vemos apenas o perigo. Quando olhamos para nós mesmos, vemos apenas nossa fragilidade. Mas quando olhamos para Jesus, vemos aquele que caminha sobre as águas, que acalma os ventos, que transforma caos em ordem. Então a pergunta não é se haverá tempestades, mas para onde olharemos quando elas vierem. Querido amigo, querida amiga que nos acompanha, em meio às suas lutas e desafios, levante seus olhos. A tempestade é real, mas maior é aquele que está com você na tempestade. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente à sua situação, gostaria de pedir que você deixe um amém nos comentários. Não como uma simples formalidade, mas como um ato de fé, uma declaração de que você acredita que Deus é sua força nas tempestades da vida. Se este conteúdo trouxe luz para um momento escuro que você está atravessando, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Não pedimos isso por números ou métricas, mas porque acreditamos que Deus quer usar estas mensagens para fortalecer tantos outros corações que, assim como o seu, estão enfrentando mares agitados. E se você já experimentou como Deus foi sua força em alguma tempestade, compartilhe seu testemunho conosco nos comentários. Nunca subestime o poder de um testemunho. Sua história de fé pode ser o farol que guiará alguém através de sua própria noite escura. O que significa, na prática, fazer de Deus nossa força nas tempestades? Significa reconhecer, primeiro, nossa própria fragilidade. A sociedade moderna nos ensina a projetar força, a esconder vulnerabilidades, a fingir que temos tudo sob controle. Mas a fé cristã nos convida a um caminho diferente, o caminho da honestidade. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo compartilha uma profunda revelação que recebeu do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então conclui: quando estou fraco, então é que sou forte. Que paradoxo maravilhoso! Nossa fraqueza reconhecida se torna o canal para a força de Deus. Não precisamos fingir que somos fortes quando não somos. Não precisamos carregar o peso das aparências. Podemos vir a Deus exatamente como estamos, cansados, feridos, confusos, com medo, e encontrar nele a força que nos falta. Como diz Isaías 40, 29 a 31, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente cairão,
mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fazer de Deus nossa força também significa desenvolver a prática da gratidão mesmo nos momentos difíceis. É fácil agradecer quando tudo vai bem. O desafio é encontrar motivos para agradecer quando estamos no olho do furacão. Mas é exatamente nesses momentos que a gratidão se torna uma âncora para a alma. Em 1 Tessalonicenses 5,18 somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que o versículo não diz por tudo, mas em tudo. Não somos chamados a agradecer pela dor em si, mas a encontrar razões para agradecer mesmo em meio à dor. Quando nos forçamos a olhar além das circunstâncias adversas e reconhecer as bênçãos que permanecem, algo poderoso acontece em nosso interior. Nossa perspectiva muda, nosso coração se aquieta. Começamos a ver que, mesmo na pior das tempestades, Deus ainda está trabalhando, ainda está cuidando, ainda está sustentando. E essa consciência traz uma paz que as circunstâncias não podem abalar. Outro aspecto prático de fazer de Deus nossa força é aprender a descansar em sua soberania. Provérbios 19:21 nos lembra: muitos são os planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse prevalecerá. Quando as tempestades chegam, frequentemente nos perguntamos por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que dessa forma? São perguntas naturais, mas nem sempre encontraremos respostas completas nesta vida. E é aí que a confiança na soberania de Deus se torna crucial. Confiar que, mesmo quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem, no Deus que nos ama com amor eterno, que promete fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que nunca comete erros e nunca chega atrasado. Esta confiança não é cega ou ingênua, é fundamentada no caráter revelado de Deus nas Escrituras e em nossa própria experiência de sua fidelidade. Como Jó, que no meio de um sofrimento inimaginável pôde declarar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a essência da fé madura, confiar no caráter de Deus mesmo quando seus caminhos são misteriosos. Por fim, fazer de Deus nossa força significa nos agarrar às promessas de sua palavra. A Bíblia está repleta de promessas para tempos de tribulação. Promessas como Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas como Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Promessas como Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando as tempestades rugem, estas promessas se tornam âncoras para nossa alma. Não são meras palavras em uma página, são declarações do Deus vivo, tão verdadeiras e confiáveis hoje quanto no dia em que foram escritas. Agarre-se a elas, medite nelas, declare-as em voz alta. Deixe que se tornem mais reais para você do que as ondas que ameaçam engoli-lo. Como disse Charles Spurgeon, não consegui entender como alguns cristãos conseguem viver sem ler a palavra de Deus diariamente. Se você pudesse tirar a minha Bíblia, você estaria tirando a luz dos meus olhos. Vamos orar juntos agora. Senhor Deus, venho diante de Ti reconhecendo que Tu és o Deus das tempestades e da bonança. Tu criaste os oceanos e conheces sua profundidade. Tu formaste os montes e conheces sua altura. Tu desenhaste cada vale e conheces suas sombras. Nada em toda a tua criação está fora do teu controle. E mesmo assim, com todo esse poder e majestade, tu te importas profundamente com cada detalhe da minha vida. Senhor Deus, venho diante de ti reconhecendo que tu és o Deus das tempestades e da bonança. Tu criaste os oceanos e conheces sua profundidade. Tu formaste os montes e conheces sua altura. Tu desenhaste cada vale e conheces suas sombras. Nada em toda a tua criação está fora do teu controle. E mesmo assim, com todo esse poder e majestade, tu te importas profundamente com cada detalhe da minha vida. Jesus, neste momento, trago diante de ti as tempestades que estou enfrentando. Tu as vês melhor do que eu mesmo. Tu conheces a força dos ventos, a altura das ondas, o medo no meu coração.
Não tenho como fingir força diante de ti, tu me conheces por completo. E por isso, venho como sou, cansado, talvez ferido, talvez confuso, talvez com medo. Mas venho porque sei que tu és o único que pode acalmar essa tempestade. Se for da tua vontade, peço que fales aos ventos e às ondas da minha vida. Acalma-te, emudece. Peço que tragas bonança às circunstâncias que me afligem. Mas mesmo se escolheres não acalmar a tempestade ao meu redor, peço que acalmes a tempestade dentro de mim. Dá-me tua paz que excede todo entendimento. Dá-me tua força quando a minha se acaba. Dá-me tua perspectiva quando a minha visão é limitada pelo medo. Senhor, confesso que às vezes é difícil confiar. É difícil ver tua mão quando as nuvens são densas demais. É difícil ouvir tua voz quando o rugir das ondas é ensurdecedor. É difícil sentir tua presença quando o barco parece estar afundando. Mas mesmo nesses momentos, escolho crer que tu estás comigo no barco. Escolho crer na tua palavra que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Escolho fixar meus olhos não na tempestade, mas em ti, o Senhor da tempestade. Ajuda-me a ver além das circunstâncias. Ajuda-me a encontrar razões para agradecer mesmo nos momentos difíceis. Ajuda-me a descansar na certeza da tua soberania, sabendo que nada, absolutamente nada, pode me separar do teu amor. Ajuda-me a me agarrar às tuas promessas como âncoras para minha alma. Que a tua palavra seja mais real para mim do que as ondas que ameaçam me engolir. Espírito Santo, lembra-me constantemente que esta tempestade não é o fim da história, que há um propósito maior sendo trabalhado, mesmo quando não consigo enxergá-lo. Que há um amanhã além desta tormenta, um amanhã que tu já viste e preparaste para mim. Dá-me a força para perseverar até chegar a esse amanhã. Pai, peço também por todos que estão assistindo a este vídeo. Tu conheces cada coração, cada situação, cada tempestade. Para alguns, a tempestade é um relacionamento desfeito. Para outros, uma saúde fragilizada. Para outros ainda, uma luta financeira ou profissional. Seja qual for a tempestade, Senhor, revela-te como a força que não falha, como o refúgio que não cede, como a presença que não abandona. Fala ao coração de cada um, de forma pessoal e poderosa, que ninguém saia deste momento da mesma forma que entrou, que a fé seja fortalecida, que a esperança seja renovada, que o amor seja aprofundado, que cada um possa experimentar de maneira tangível que tu és sua força nas tempestades. Em nome de Jesus, que acalmou os ventos e as ondas com uma palavra e que pode acalmar as tempestades da nossa vida com o mesmo poder. Amém. Querido amigo, querida amiga que chegou até o final desta mensagem, quero que saiba o quanto sua presença aqui significa para nós. Em um mundo cheio de distrações e conteúdos superficiais, você escolheu dedicar este tempo para fortalecer sua fé e buscar a Deus, e isso diz muito sobre o seu coração. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, se você sentiu Deus falando diretamente à sua situação, gostaria de convidá-lo a fazer parte desta família espiritual inscrevendo-se em nosso canal. Não pedimos isso como um número a mais em nossas estatísticas, mas porque acreditamos que Deus está formando uma comunidade de pessoas que desejam enfrentar as tempestades da vida com fé e esperança. Suas experiências, suas lutas, suas vitórias são importantes para nós e para todos que fazem parte desta comunidade. Por isso, convido você a compartilhar nos comentários. Qual tempestade você está enfrentando hoje? Como Deus tem sido sua força nesse momento difícil? Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para encontrar coragem para seguir em frente. E se você conhece alguém que está passando por um momento tempestuoso, que tal compartilhar este vídeo? Às vezes, uma palavra de esperança no momento certo pode fazer toda a diferença. Também adoraríamos saber quais temas você gostaria que abordássemos em próximos vídeos. Afinal, este canal existe para servir você e para juntos glorificarmos a Deus. Que o Senhor continue sendo sua força nas tempestades, seu refúgio nas tribulações, sua paz no meio do caos. Até o próximo vídeo, receba todo o nosso carinho e gratidão por fazer parte desta jornada conosco.